Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais uma edição do seu jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. E ficamos sempre curiosos, queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste. Nos conte aí onde você está agora. Responda, deixe sua opinião, seu comentário, participe do chat ao vivo e, muito importante, veja se o sininho de notificações está ativado. Acompanhe agora as notícias desta edição. As últimas horas no Brasil, São Paulo com comércios e parques fechados, não sem um caos, né? Na véspera, imagens terríveis, a volta para casa do paulistano na capital, uma loucura total, horas de quase terror, porque dali a alguns minutos ou horas, tudo fechado, começava uma nova fase, tudo complicado, não é? No dia seguinte tudo estaria fechado. Enquanto colocava em prática as suas determinações, não sem enfrentar muitas críticas, o governador tucano de São Paulo, João Dória, criticou o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que é uma vergonha mundial. O motivo da crítica é que o presidente não concorda com o fecha tudo. E, inclusive, além de São Paulo, outros estados e Rio Grande do Sul, por exemplo, fecha tudo e mais um pouco. No Rio Grande do Sul, mais um tucano, o governador Eduardo Leite mandou e proibiu a venda de produtos não essenciais em supermercados, seguindo em bandeira preta o estado gaúcho. Não sem transtornos, é claro, nos estabelecimentos comerciais, a retirada, colocando faixas, enfim, restrições internas e uma confusão danada. Já o prefeito de Chapecó, no oeste de Santa Catarina, ele falou à imprensa que o fechamento do comércio e a adoção de um lockdown no município não vai salvar quem está na UTI. O prefeito anunciou a reabertura do comércio local e a volta às aulas presenciais na cidade, no mesmo dia em que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve no município. Chapecó viveu momentos difíceis nos últimos dias por conta do elevado número de casos de Covid-19 e suas consequências. Mas, segundo o prefeito de Chapecó, gente, economia e saúde precisam andar lado a lado. O problema é que as pessoas têm que ter mais cuidado. Nesse momento, colapsou todo o sistema. Com a estrutura que estamos abrindo, vamos conseguir administrar a crise do momento. Diminuímos o contágio nas últimas semanas. O problema é o agravamento de quem já está internado. Mas não é fechando, parando, que vamos salvar quem está na UTI. Precisamos fazer com que o vírus diminua a sua circulação com pessoas trabalhando. Quanto mais trabalho, menos aglomerações, disse o prefeito de Chapecó. Como falei, Pazuello esteve na cidade, o Ministério da Saúde dando um apoio total, ou um amplo apoio ao município junto à equipe da Prefeitura de Chapecó. Inclusive a disponibilização de 20 novos leitos de terapia semi-intensiva para Chapecó, outras 75 unidades em enfermarias, ou seja, aumentando a capacidade de atendimento para poder manter os serviços, agora voltar os serviços à normalidade no município. Já no país vizinho, o Paraguai, gente, a população foi às ruas. Se o Brasil já utilizou mais de 10 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, já conta com insumos para alcançar 17 milhões de doses em poucos dias e até ultrapassar 30 milhões de doses no fim deste mês de março, o país vizinho, o Paraguai, teve até aqui aproximadamente apenas 4 mil doses. 4 mil doses apenas. Em meio a protestos, o presidente do Paraguai pediu que seus ministros disponibilizem seus cargos, inclusive o ministro da Saúde do Paraguai caiu. São as coisas da pandemia, não é? Agora, na Bahia, tem algo curioso, misterioso. Que negócio é esse, gente? Agora, todo mundo falando, comentando na imprensa, era só o que faltava mesmo. O mistério da criatura estranha na Bahia. O que será isso? Imagens assustadoras mostram o que seria uma criatura estranha percorrendo as ruas da ilha de Itaparica, na Bahia. Segundo boatos espalhados por WhatsApp e já multiplicada a informação
em muitos veículos de comunicação, isto é, G1, enfim, por aí, circula esse bicho após o toque de recolher imposto pelo governo estadual. Os moradores se sentem amedrontados com a história e não duvidam que seja um ser aí folclórico, algo estranho, esquisito mesmo, mitológico. Está todo mundo falando sobre isso. Os grupos do Zap e Face, explicou uma moradora. Era só o que faltava mesmo para apavorar mais um pouquinho a população, no caso no estado da Bahia. O presidente Jair Bolsonaro visitou a base aérea de Brasília na manhã deste sábado, dia 6. Ele foi se encontrar com a comitiva brasileira, que agora tem uma missão importantíssima em Israel. Na pauta do grupo estão vacina, spray nasal para o combate à Covid-19 em estudo em Israel e também a área de tecnologia e ciência. Durante o encontro com a comitiva, o presidente Bolsonaro gravou um vídeo. Sábado, 6 de março, uma delegação nossa está indo para Israel, chefiada pelo ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, e aqui representantes do nosso governo, a saúde, ciência e tecnologia, Itamaraty, entre outros. Então o objetivo dessa viagem é mais que um intercâmbio. Estamos buscando aqui protocolos, acordos na área de ciência e tecnologia, que será muito proveitoso para a questão do momento que nós vivemos, do vírus, bem como um legado para o futuro. Então, Marcelo, rapidamente explica para a gente o objetivo dessa missão. O objetivo dessa missão, presidente, é a gente levar nesse acordo de cooperação com Israel toda a área de ciência e tecnologia e da saúde que nós estamos desenvolvendo no país e Israel para fazer esse acordo de cooperação em várias áreas do conhecimento, inclusive de medicamentos e também de vacinas que nós estamos aqui desenvolvendo na rede vírus do Ministério da Ciência e Tecnologia e também no Ministério da Saúde em várias áreas do conhecimento. Então esse acordo de cooperação vai ser muito importante para o Brasil, porque integra as duas nações em várias áreas do conhecimento para o desenvolvimento de drogas e vacinas. É um esforço de cooperação internacional, de aproximarmos a nossa academia, o Brasil, de instituições de renome internacional e para deixar um legado para as próximas gerações de ciência, saúde e tecnologia. Aproveitando, tem uma vacina brasileira em desenvolvimento, e isso você também está levando para lá. Qual a vantagem da vacina brasileira? Presidente, a vacina brasileira que está sendo desenvolvida no Brasil são 15 plataformas de vacinas, 15 vacinas diferentes e 3 chegaram a um grau de maturação que pode iniciar no próximo mês os ensaios clínicos em pacientes. Uma delas já deu entrada na Anvisa. Então, nós temos a possibilidade de fazer também essa interação com as vacinas que estão sendo desenvolvidas em Israel. Então, a gente tem a possibilidade de desenvolver uma vacina. Qual a vantagem disso? Se tivermos uma mutação no Brasil, nós dominamos a tecnologia e podemos mudar rapidamente a vacina, adaptando a nova mutação. Isso é uma questão de soberania nacional. Bem, diariamente teremos informações do que está acontecendo em Israel e nós divulgaremos aqui no nosso canal. Boa sorte a todos vocês e Deus os acompanhe. Obrigado.
É, gente, é isso aí. O Brasil tem muito a aprender com Israel. Um país que tem 70 anos de existência em sua fase atual. É do tamanho do estado de Sergipe, aproximadamente. Tem 9 milhões de habitantes. E olha a renda per capita, aproximada aí de 35 até 40 mil dólares. Enquanto no Brasil, a renda per capita é de 11 mil dólares, aproximadamente. Então, uma diferença brutal, né? Para um país tão pequeno, do tamanho do estado de Sergipe em território. E olha a imensidão do Brasil, comparando. É considerado, inclusive, Israel, o país mais inovador do mundo. Tem o maior número de cientistas, engenheiros, patentes médicas e profissionais em tecnologia em termos per capita. Israel não tem água o suficiente para a sua população. Aí nesse pequeno território não tem água suficiente para a sua população. No entanto, água para matar a sede, para o consumo nas indústrias no país, não é problema em Israel. Desenvolveu a tecnologia adequada, exportada hoje para o mundo inteiro, utilizando a água salgada, né? Converte a água salgada para água potável doce. Não é? A água que a gente consome. Vive 24 horas por dia em estado de alerta com seus vizinhos. É um Deus os acuda direto. Um rigoroso serviço militar e um ensino superior de elevadíssima qualidade. Inclusive, Israel é o segundo país com maior percentual de adultos com formação universitária. Transformam seus jovens em gênios, recursos humanos de alto nível que invadem grandes corporações, ganhando altos salários no mundo inteiro, que depois, recurso que retorna a Israel. São cabeças cobiçadas no mundo inteiro. E tudo isso em pleno deserto, inclusive ali, como está até prometido na Bíblia, hoje em dia, mesmo o local sendo um deserto, gerando hoje em dia algumas das frutas mais deliciosas do mundo. Ou seja, a figueira brota em Israel. Um exemplo, sem dúvida, a ser seguido. O ministro Rogério Marinho está animado com os resultados da água chegando em diversos lugares do Nordeste. Vejam a felicidade do sertanejo com a chegada da água. Por determinação do presidente Jair Bolsonaro, estamos levando água para quem mais precisa, postou ele. E também o presidente Bolsonaro comentou: em Afonso Bezerra, Rio Grande do Norte, 3 poços foram perfurados em comunidades rurais. Em 2020, foram 1.200 poços perfurados no Nordeste. Aqui queremos agradecer primeiramente a Deus por esse momento e queremos agradecer ao presidente Bolsonaro por estar olhando com bons olhos para o Nordeste e para o Rio Grande do Norte. Aqui estamos no município de Afonso Bezerra, onde foi realizado esse trabalho de 3 poços para a zona rural, comunidade do Canto Grande, assentamento Progresso e assentamento Alta Felicidade 1. Muito obrigado, presidente. Alquezinha, meu povo! Muito bem, muito bem! O governo federal bateu o martelo sobre os novos valores do auxílio emergencial, benefício destinado a trabalhadores brasileiros que perderam a renda durante a pandemia da Covid-19, segundo fontes do Ministério da Economia que informaram à imprensa e o que foi publicado no portal R7. O novo auxílio emergencial deve chegar a R$ 375 para mulheres que chefiam a família. A maioria dos trabalhadores informais vai receber mesmo R$ 250. O benefício será pago por 4 meses consecutivos e deverá chegar ao bolso do brasileiro ainda em março. O novo auxílio emergencial deverá chegar a 40 milhões de pessoas diretamente impactadas pelo desemprego e a falta de renda. E pelo segundo ano consecutivo também mais uma colaboração. Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social receberão sim o 13º salário de forma antecipada, garantiu o ministro da Economia Paulo Guedes. Segundo o ministro, a medida só vai ocorrer depois da aprovação do Orçamento Geral da União deste ano, que deve acontecer nos próximos dias. O orçamento 2021 do governo ainda não foi aprovado, já estamos em março. Mas deve acontecer agora nos próximos dias. O abono salarial já foi antecipado. Agora, assim que aprovar o orçamento, vai ser antecipado o 13º,
justamente dos mais frágeis, dos mais idosos, como fizemos da outra vez, disse Paulo Guedes. E aí que entra a pergunta, e o 14º? Será que sai? Será que vai? Aí a gente já explicou isso aqui, o 14º salário não tem nada a ver com uma proposta do governo, é algo que tramita aí no Congresso e é só quando isso passar e de repente acontecer uma sanção presidencial, enfim, mas isso deve demorar muito. Uma coisa não está relacionada à outra. Essa antecipação do 13º salário é o que você já ganharia, uma parte na metade do ano e outra parte em dezembro, não é? Então vai ser antecipado agora para esse semestre. Vimos que nesta semana o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi em várias entrevistas, participou aí pela internet, está tentando ele um posicionamento para ver se viabiliza uma candidatura em 2022 ou se consegue fortalecer o seu nome a ponto de ser indicado pelo menos a vice, né, em alguma chapa. E assim, para se posicionar, ele precisa bater. E bater em quem? Bater no presidente Bolsonaro. Ele fez várias críticas ao presidente Bolsonaro e também ao ministro Pazuello. Mas o presidente não deixou passar em branco, não deixou barato e mandou recado ao Mandetta. Eu não sou médico, mas o médico tem um direito, ao se deparar com uma doença, como a Covid, de buscar um tratamento alternativo, disse o presidente Jair Bolsonaro. Um tratamento diferente, proposto pelo senhor Mandetta, diferente do proposto pelo senhor Mandetta, que era o meu ministro da Saúde, mandava ficar em casa. E agora foi embora e continua falando asneira, disse o presidente em relação ao que tem falado por aí, o Mandetta. E depois de Sara do Big Brother Brasil colocar o presidente Bolsonaro no BBB 2021, dizendo que gosta, né, do presidente, como vimos, muitos artistas da esquerda, alguns desmamados da Lei Rouanet, enfim, foram às redes criticar a participante do programa Big Brother Brasil 2021. Xuxa Meneghel foi um desses artistas, foi uma das artistas que foi às redes, não é? Cleo Pires, entre outras. Mas a Xuxa, a apresentadora, disse que a Sara era uma de suas favoritas a ganhar o prêmio de R$1,5 milhão do Big Brother. E que agora, sabendo de sua preferência política, isso deixou ela, Xuxa, triste. Puxa, que decepção! A minha torcida era para ela, para Gil, Gilberto Nogueira, Juliette. Como pode? Que triste! Escreveu Xuxa nas redes. Xuxa, que também fez novas críticas ao presidente Bolsonaro, ela tem feito alguns posicionamentos nas redes e agora culpou o presidente pela pandemia, eventual falta de vacina, segundo ela. Ela falou isso durante a semana. Ao que parece, não é? A loira Xuxa está querendo lançar seu nome a algum cargo político em 2022. Ela está sempre dando seus pitacos agora e pegou o jeito aí para criticar o presidente Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados defende reforma no Código Eleitoral e redução do número de partidos. Segundo Arthur Lira, é preciso ter um regramento único para julgamento eleitoral no país, pois as regras eleitorais regionais geram dificuldades e problemas. Para ele, é preciso ter segurança jurídica nas eleições. O presidente da Câmara criticou o pluripartidarismo exagerado no país e as chamadas legendas de aluguel, mas defendeu os partidos de centro. Esses partidos são chamados de fisiologistas porque participariam de governos e buscariam cargos. Mas são esses partidos, na visão de Lira, que sempre se preocuparam com os problemas do país. Lira afirmou que os partidos de centro são o poder moderador, porque todas as matérias espinhosas não seriam aprovadas se não fossem os partidos de centro. Lira voltou a defender a desvinculação de recursos no Orçamento Geral da União. A proposta acaba com a exigência constitucional de gastos mínimos obrigatórios em diversas áreas, como saúde e educação. Para ele, no Brasil, os parlamentares são apenas carimbadores dos recursos orçamentários. Segundo Arthur Lira, a desvinculação orçamentária vai garantir que seja dada prioridade às áreas que necessitam naquele momento. Lira disse que no ano passado, por exemplo, sobrou dinheiro na educação e faltou dinheiro na saúde. Ele terminou
questionando: alguém acha que os deputados e senadores vão deixar a saúde e a educação sem dinheiro, sem recursos? Afinal, gente, quando começou a história da pandemia, a história do coronavírus na China? Aos poucos, muitas das informações dadas como teoria da conspiração vão dando lugar a fatos. Uma delas é de que o vírus chinês não teria surgido em 2020, mas bem antes, em 2019. A nova informação vem de uma equipe da Organização Mundial da Saúde que investiga as origens do coronavírus na China e descobriu sinais de que o surto em Wuhan teria sido muito maior do que se pensava anteriormente. Os pesquisadores estão buscando na cidade acesso a centenas de milhares de amostras de sangue que a China ainda não disponibilizou para análise e, pelo andar da carruagem, provavelmente nunca liberem. O principal investigador da missão da OMS, o Peter Ben Embarek, disse que o grupo encontrou 13 cepas do vírus que teria circulado em Wuhan antes de dezembro de 2019. A descoberta de tantas variantes do vírus pode sugerir que ele estava circulando há mais tempo do que apenas naquele mês. Este material genético é provavelmente a primeira evidência física a emergir internacionalmente para reforçar tal possibilidade. Embarek, que acaba de voltar para a Suíça, afirmou à CNN que o vírus estava circulando amplamente em Wuhan em dezembro, o que é uma nova descoberta. Com essa nova informação, fica a pergunta: as tais variantes usadas como justificativa para as novas ondas, novos lockdowns, são de fato novas? Mais uma pergunta: será que algum dia o mundo terá acesso a toda a verdade sobre o vírus chinês? O que você acha? Comente aí. De Brasília, Andréia Luiza Matias. E diante das críticas do presidente Jair Bolsonaro a respeito do impacto de fechamento de estados, agora o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, Carlos Lula, fez uma carta com sugestões de medidas urgentes contra o colapso das redes pública e privada de saúde diante do aumento dos casos de Covid-19. As principais medidas orientadas: a proibição de eventos presenciais como shows, congressos, atividades religiosas, esportivas e correlatas em todo o território nacional. A suspensão das atividades presenciais de todos os níveis da educação do país. O toque de recolher nacional a partir das 20 horas até as 6 horas da manhã e durante os finais de semana. O fechamento das praias e bares. A adoção de trabalho remoto sempre que possível, tanto no setor público quanto no privado. A instituição de barreiras sanitárias nacionais e internacionais, considerados o fechamento dos aeroportos e do transporte interestadual. A adoção de medidas para a redução da superlotação nos transportes coletivos urbanos, a ampliação da testagem e acompanhamento dos testados com isolamento dos casos suspeitos e monitoramento dos contatos. Assinou a carta Carlos Lula, presidente do CONAS. Uma orientação para mais fechamento, mais restrições a nível de país. Quantos e quantos milhões de brasileiros ou já estão enfrentando ou vão enfrentar a terrível depressão, a doença da alma, a tristeza profunda. E assim, uns lutam para sobreviver hoje em dia contra a Covid-19. Outros lutam consigo próprios, com seus sentimentos. Outros são ricos e abastados, mas mendigam o pão da tranquilidade, da felicidade. O que falta hoje em sua vida? Tem muita solidão? Você está em um apartamento solitário, na imensidão de gente de São Paulo, a grande metrópole? Ou no Rio de Janeiro? Você é uma mulher que vive solitariamente nos confins do Rio Grande do Sul? Ou num apartamento de Fortaleza, Salvador, Campo Grande, Cuiabá, Manaus, Acre? Onde você está? Qual o seu estado, a sua cidade? Como está o seu espírito neste momento? Quando o homem explorar intensamente o pequeno átomo e o imenso espaço e disser que domina o mundo,
quando conquistar as mais complexas tecnologias e disser que sabe tudo, então ele terá tempo para se voltar para dentro de si mesmo. E nesse momento, descobrirá que cometeu um grande erro. Qual? Compreenderá que dominou o mundo de fora, mas não dominou o mundo de dentro, os imensos territórios da sua alma. Descobrirá que se tornou um gigante na ciência, mas que é um frágil menino que não sabe navegar nas águas da emoção e que desconhece os segredos que tecem a colcha de retalhos da sua inteligência. Quando isso ocorrer, algo novo acontecerá. Ele encontrará pela segunda vez a sua maior invenção. A roda. A roda? Sim. Só que dessa vez será a roda da emoção. Encontrando-a, ele percorrerá territórios pouco explorados e, por fim, encontrará o que sempre procurou. O amor pela vida, o amor pelo autor da vida. Ao aprender a amar, o homem derramará lágrimas não de tristeza, mas de alegria. Chorará não pelas guerras, nem pelas doenças, nem pelas injustiças, mas porque compreendeu que procurou a felicidade em todo o universo e não a encontrou. Perceberá que Deus a escondeu no único lugar em que ele não pensou em procurá-la, dentro de si mesmo. Você é insubstituível, diz o autor Augusto Cury. Não se entregue ao medo, não se entregue à depressão, não se entregue à ansiedade, não se entregue à tristeza profunda da alma. Você é insubstituível. Não esqueça disso. Você é muito importante e há ainda grandes propósitos para a sua vida daqui por diante. Pense nisso. Um ótimo final de semana, um excelente domingo. Gratidão pela sua atenção na edição de hoje do Jornal Foco do Brasil e até segunda. E que Deus abençoe a você e a sua família.